Olá! Nós, acadêmicos do terceiro período de odontologia da Unimontes, vamos apresentar uma breve videoaula a respeito dos genes e suas associações com as neoplasias. Recapitulando, o que seria uma neoplasia? Bom, atualmente sabe-se que elas se originam no DNA, especificamente nas partes responsáveis pelo ciclo celular. Os chamados proto-oncogenes são essas sequências, que codificam fatores importantes para o controle fisiológico do crescimento celular. Dessa forma, os oncogenes são os proto-oncogenes mutados, interferindo assim diretamente no ciclo e diferenciação celular. Então, quais seriam os produtos dos proto-oncogenes? Primeiramente, os fatores de crescimento. Estes estimulam diretamente a divisão celular, agindo no ciclo celular. Os receptores de fatores de crescimento. Eles ligam os fatores de crescimento, permitindo que eles exerçam sua função dentro da célula. As proteínas ligadoras de GTP. Elas estimulam a síntese proteica. Assim, aumenta o ritmo de divisão, assim aumentando o ciclo celular. Proteínas plasmáticas. Atuam principalmente na apoptose, importante para o controle do ciclo celular. Ciclinas e CDK. Faz a checagem em fases do ciclo celular, permitindo ou não a sua continuidade. Proteínas nucleares. São proteínas que exercem funções fundamentais no controle do ciclo, como a MYC, que produz posteriormente a P53. Ativação dos proto-oncogenes. Como já foi dito anteriormente, os proto-oncogenes são precursores dos oncogenes, ou seja, em sua forma inativa ou devidamente regulada, eles não vão provocar nenhum transtorno no crescimento celular. Os proto-oncogenes podem se tornar oncogenes quando houver duas alterações. A primeira é a mutação genética, que vai resultar em uma formação de uma oncoproteína. E a segunda é o aumento da expressão gênica, gerando maior quantidade de proteína que estimula o crescimento celular. Mecanismos de ativação dos proto-oncogenes na célula. Existem alguns mecanismos que vão estimular essa ativação dos proto-oncogenes e vai formar os C-onc, que está grifado aqui na plaquinha. O primeiro mecanismo é a mutação por inserção. A inserção de uma sequência viral ao DNA celular é potencialmente mutagênica, pois pode inativar genes diretamente ou influenciar a expressão de genes natos. Outro mecanismo é a mutação puntiforme. Mutações em códons específicos do proto-oncogene, como o proto-oncogene Ras, que foi o mais estudado, são comuns em cânceres humanos e podem ser causados por carcinógenos físicos, como a radiação, ou químicos, como hidrocarbonetos e nitrosaminas. Outro mecanismo é por amplificação gênica, que são duplificações repetitivas de um gene. Já foi encontrada em cânceres de mama, broncopulmonar, neuroblastoma, retinoblastoma e em certos tipos de leucemias também. Translocação. São rearranjos gênicos que resultam em ativação de um proto-oncogene. Como, por exemplo, temos o linfoma de Burkitt e a leucemia mieloide crônica. Temos também a perda de sequências regulatórias, que ocorre durante a transcrição do RNA mensageiro. A perda dessa sequência regulatória pode ocorrer por translocação ou por inserção de um vírus nessa região, resultando em ação continuada do gene. Cooperação entre os oncogenes. Na maioria das vezes, é necessário mais de um oncogene para provocar a transformação celular. Como a célula neoplásica adquire propriedades muito diversas e ausentes nas células normais, como crescimento autônomo, invasividade, capacidade de originar metástases, é fácil imaginar que a ativação e inativação de vários genes devem ocorrer para que o fenótipo maligno se manifeste.
Então é necessário mais de um oncogene para ocorrer o câncer. Então, a partir daí dá para perceber que se apenas um oncogene fosse suficiente para a transformação maligna, o câncer seria muito mais frequente do que realmente é. Genes supressores de tumor. Eles estão envolvidos no controle de pontos estratégicos da cadeia de eventos que controlam o crescimento e diferenciação celular, evitando multiplicações desordenadas. Os genes supressores de tumor precisam ter 2 alelos afetados para induzir o câncer. Esses 2 alelos são recessivos e isso pode ser herdado ou adquirido. Dessa forma, o indivíduo heterozigoto para o gene, ele não tem a neoplasia, mas tem um risco maior de desenvolver o câncer. Se ele só tiver um alelo recessivo, ele não vai ter a doença, mas ele poderá ter um risco maior de desenvolver o câncer do que uma pessoa normal. Gene RB é o gene do retinoblastoma. Ele se apresenta de 2 formas. A forma hereditária, que é encontrada em 40% dos casos, ela é bilateral e multifocal. E a forma esporádica, que é a maior parte das vezes, que é em 60% dos casos. É uma lesão unifocal e lateral. A lesão ocorre nas 2 formas da inativação por 2 mutações de ambas as cópias do gene RB de uma mesma célula precursora. O que difere uma da outra é que no retinoblastoma hereditário, uma cópia defeituosa de um dos genes já é herdada do... O gene TP53 é um gene supressor de tumor, também conhecido como guardião do genoma. A P53 é uma fosfoproteína de 393 aminoácidos envolvida nos processos de proliferação celular, reparo e síntese de DNA, diferenciação celular, apoptose e senescência celular. Sua forma ativa, P53, tem vida média curta, na ordem de 20 a 30 minutos. Como existe normalmente em pequena quantidade nas células, a proteína não é evidenciada por imunohistoquímica. Defeitos no gene TP53 são seguramente a forma mais comum de alteração genética em tumores humanos. Pelo menos 50% das neoplasias humanas têm alguma alteração no gene P53. Além de se associarem à origem de várias neoplasias, alterações no gene P53 atuam também na progressão tumoral, pois são mais comuns em cânceres avançados e ou já com metástase, do que naqueles em estágio inicial. Como regra geral, o fenótipo neoplásico manifesta-se somente quando há perda de 2 alelos do gene, que pode se dar de forma herdada ou adquirida. No entanto, a P53 tem uma particularidade interessante. Algumas formas da proteína anormal são capazes de se ligar e inativar a P53 normal. Desse modo, em certos casos, o fenótipo maligno manifesta-se mesmo quando há mutação de apenas um alelo do gene, já que não existe P53 normal disponível. A P53 é expressa constitutivamente nas células. Após a síntese, desloca-se para o núcleo, onde se liga a proteína MDM2. Essa proteína facilita o retorno da P53 ao citoplasma, sua ubiquitinação e posterior degradação em proteossomos. A P16, outra proteína, inibe MDM2, permitindo a atuação da P53. A MDM2 encontra-se hiperexpressa em alguns tumores humanos. Após agressões variadas ao genoma, ocorre aumento na síntese de P53, a qual se liga ao DNA e estimula vários genes cujos produtos reduzem a divisão celular, também conhecido como parada do ciclo celular, induzem a apoptose ou levam a célula à senescência. Por tudo isso, a P53 tem enorme importância na manutenção da homeostase celular. Anormalidades em sua síntese ou em sua estrutura são responsáveis por grande número de lesões proliferativas. A função mais conhecida da P53 é a manutenção da fidelidade da replicação do DNA. Quando as células são agredidas por agentes mutagênicos, sejam elas substâncias químicas, radiações, etc., ou sofrem erros na replicação do DNA durante a divisão celular, proteínas especiais captam o sinal e estimulam a fosforilação de P53. P53 fosforilada desliga-se da MDM2, torna-se mais estável, permanece no núcleo, atua como um fator de transcrição e estimula genes para proteínas inibidoras do ciclo celular, como P21, P27 e P57, as quais inibem CDK. Sem ativação de CDK, o PRB permanece hipofosforilada, ativa, e não libera os fatores de transcrição, bloqueando as células em G1. Essa parada de proliferação dá tempo para que os sistemas de reparo do DNA corrijam o defeito provocado,
impedindo sua propagação nas gerações celulares seguintes. Caso tais defeitos do DNA não possam ser corrigidos, a P53 induz a célula a entrar em apoptose, por estimulação do gene Bax. Outra ação importante da P53, recentemente documentada, é a ativação de microRNAs. Estes se ligam à região 3' do RNA mensageiro, impedindo a sua tradução em proteínas. Quando a P53 deixa de cumprir seu papel, mutações que surgem são transmitidas às células descendentes. Mutações adicionais vão se acumulando no genoma e, em determinado momento, tornam-se suficientes para desencadear a transformação celular. Por cumprir tão importantes funções celulares, a P53 é conhecida como guardiã do genoma. O gene TP53 localiza-se no cromossomo 17 e possui 11 exons. Na grande maioria dos tumores humanos, as mutações ocorrem nos exons 5 a 10. As mutações são de dois tipos principais. A primeira é a mudança de sentido, também conhecida como missense, em que é a troca de um aminoácido por outro, resultando em modificação na cadeia polipeptídica, o que impede sua ligação ao DNA. É o tipo mais frequente, cerca de 80% das mutações encontradas, e resulta em uma proteína anormal e mais estável, com vida média de horas. Com isso, a P53 acumula-se nas células e pode ser detectada por imunohistoquímica. O segundo tipo de mutação são as deleções no gene ou síntese truncada da proteína, que ocorrem em 20% das mutações, em que não há aumento da vida média nem acúmulo da proteína. A exemplo do que ocorre com a PRB, a perda de P53 pode dar-se por deleção gênica, mutações no gene congênitas ou adquiridas e ligação com oncoproteínas de vírus oncogênicos. A P53 tem várias outras ações importantes no controle da multiplicação celular e, portanto, na tumorigênese. São elas a ativação de microRNA, que afetam a expressão de inúmeros genes relacionados com a divisão celular, e a perda ou mutação de P53, que aumenta a expressão de CD44. Essa molécula, que se associa a receptores de fatores de crescimento e os coestimula, está envolvida em várias propriedades das células transformadoras. Outra função é a indução da senescência celular. Além da sua importância na gênese de neoplasias, a regulação de apoptose pela P53 tem implicações terapêuticas e prognósticas. O efeito da rádio e da quimioterapia se faz em boa parte por agressão ao DNA, resultando em apoptose. Tumores cujas células têm defeitos em P53 sofrem menos apoptose e, portanto, respondem menos a esses tratamentos. Experimentalmente, procedimentos que aumentam ou restauram a expressão de P53, inclusive com bloqueadores de MDM2, resultam em melhor resposta terapêutica. Outros genes supressores de tumor. Além do PRB e do P53, existem outros genes supressores de tumor. São eles o APC, o DCC, o INK4/RF, o WT1 e o NF1. Genes de reparo do DNA. São genes que codificam moléculas que participam do reconhecimento e do reparo de lesões no DNA. Entre os genes que atuam no reparo existem genes da família MMR, responsáveis pelo reparo de pareamento errado. Genes da família UVDR, responsáveis pelo reparo após lesões por radiação ultravioleta. E genes da família BRCA1 e 2, responsáveis por reparar o DNA lesionado por uma radiação ionizante. Genes para apoptose. O indivíduo adulto possui cerca de 10 elevado à quinta potência de células. Para que a população celular dos vários órgãos fique dentro dos limites fisiológicos, existe um balanceamento preciso entre geração de novas células e perdas que normalmente ocorrem. Nesse processo, a apoptose é essencial para regular a população celular normal em um indivíduo. Em uma neoplasia, o maior número de células pode ser devido à redução da apoptose. Em alguns tumores, alterações nos genes antiapoptóticos são o principal mecanismo oncogênico. Mutações no gene P53 também resultam na diminuição da apoptose, por reduzirem a expressão de genes pró-apoptóticos como o Bax. Mecanismos epigenéticos na carcinogênese. São aqueles que as alterações gênicas independem das modificações na sequência de DNA, sendo transferidas para as gerações seguintes. O mecanismo epigenético mais conhecido é silenciamento genômico por hipermetilação de sequências CPG em promotores gênicos. Quando isso acontece, não há expressão do gene correspondente.
Metilação se faz por transferência de radicais metil por ação de uma DNA metiltransferase, que por sua vez atua sob o controle de enzimas que comandam a acetilação e a desacetilação da cromatina. MicroRNA e carcinogênese. Os microRNA são elementos importantes no controle da expressão gênica. Em células normais, estão envolvidos nos processos de multiplicação, diferenciação e adesão celular, além da apoptose. A importância do microRNA em cânceres está sendo progressivamente reconhecida, uma vez que em muitos tumores encontra-se expressão alterada dos mesmos. Em neoplasias, os alvos principais dos microRNA são oncogenes e genes supressores de tumor. De um lado, falta de um determinado microRNA pode resultar em menor repressão de um oncogenes, permitindo sua maior expressão. De outro, microRNA em níveis mais elevados poderia bloquear a expressão de genes supressores de tumor. Vias da carcinogênese. O câncer pode originar-se por duas vias principais. Via clássica, a mais comum, associada a mutações numerosas e aditivas em oncogenes, genes supressores de tumor. E 2. Fenótipo mutador, relacionado com defeitos no sistema do reparo de DNA, instabilidade genômica, os quais favorecem o acúmulo de mutações em sítios críticos que resultam em transformações neoplásicas.